Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e com Deus sempre vai dar certo. Pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês por que eu escolhi o Big Linux para ser o meu sistema operacional principal do meu computador e porque nesse ano de 2024 foi o sistema operacional que eu mais utilizei no computador desktop, o computador de uso doméstico. Então você vai ver os aplicativos que eu utilizo. Eu vou fazer um overview. Domingo, para nós que somos amantes aí do sistema operacional Linux, é o dia que a gente aproveita para reinstalar, formatar, atualizar sistemas operacionais, né? O nosso dia aqui de dar aquela geral na nossa máquina. Quem sabe você não se empolga e instala aí o Big Linux também. Bora lá? E é isso aí. Antes da gente iniciar, aqui embaixo tem um QR Code que, se você apontar aí a câmera do seu celular, você vai para o site de venda aí do meu pacote de curso, que é o site certbest.com.br. Nesse site, pessoal, eu estou vendendo um pacote com 5 cursos completos. Então, você vai ter o curso preparatório para certificação Linux Essential. Recentemente, vários alunos têm colocado seu depoimento lá na minha página do LinkedIn, dentro da nossa rede do aluno, que conseguiram obter a certificação através do meu curso, o que me deixa muito feliz. O curso LPI 101 500, o curso de programação em Shell Script de RAID e o de servidores que abrange praticamente todos os servidores aí do mercado. E você vai ter acesso exclusivo ao conteúdo de Shell Script, Ethical Hacker e servidores Linux. Tudo por apenas R$ 219, pagamento único, acesso vitalício e você já tem o direito também ao conteúdo exclusivo. O ambiente do aluno, quando o aluno obtém o curso, esse daqui é o ambiente do aluno. Então, o ambiente do aluno, por exemplo, o curso, o conteúdo exclusivo, vai ter conteúdo aqui ó, de Ethical Hacker, Pentest, segurança da informação e depois você tem questionários. Além disso, em cada curso ele tem toda uma descrição explicando sobre o vídeo, um conteúdo muito exclusivo. E os conteúdos dos cursos são compostos aqui de videoaulas, então você abre aqui a videoaula. Abaixo da videoaula também você tem perguntas, você tem fórum, você tem simulados. Então, olha lá, tem a videoaula embaixo explicando todo o conteúdo da videoaula. É muito completo. Fora que a apostila a gente utiliza o material oficial que você vai ter acesso aí também da certificação LPI, ou seja, são conteúdos focados para você começar a trabalhar com Linux para o mercado de trabalho e eu gravo dessa mesma maneira aqui do canal do YouTube. Então, se você gosta dos meus vídeos, você acha fácil aprender aqui o conteúdo, você vai achar super fácil aprender lá também. E também, pessoal, quem compra tem aqui ó, meu WhatsApp. Você pode entrar em contato diretamente comigo, bater um papo comigo no WhatsApp, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre esse pacote de curso, sobre esse conteúdo exclusivo, e a cada vídeo você pode entrar lá no WhatsApp, conversar comigo, que eu vou estar lá disposto a te responder e te ajudar e te dar uma consultoria também sobre o curso. Legal? Muito bem, então bora lá, eu vou fazer um pouco aqui um domingo tranquilo com vocês, mostrando a minha distribuição Big Linux e por que eu escolhi essa distribuição. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o Linux. Então, a gente tem esse emaranhado de distribuições de Linux, né? Você entra em vários sites, cada hora você escuta falar um pouquinho mais sobre distribuições de Linux. Eu vou colocar aqui, ó, distros Linux, né? Então, o que que seria. Opa, vamos arrumar aqui o caderno aqui. O que que seria distros Linux? Né? Distros vem de distribuição Linux. Quando você vê esse termo, significa o quê? Significa que alguém, ou uma empresa, ou pessoas pegou o kernel do Linux. Tá? O que que é o kernel? O kernel, ele é conhecido aí como o núcleo do sistema. Então, qual o objetivo aí do núcleo do sistema? Ele vai fazer o hardware da sua máquina funcionar. Então, ó, o hardware da sua máquina funcionar. Você vai fazer o alocamento das memórias, né? Ele vai gerenciar os drivers para funcionar todo o seu hardware. Então, isso daqui é o kernel Linux, né? Por exemplo, o Android utiliza kernel Linux.
mas com uma camada de softwares aí do Google que traz aquela interface para você do Android e tudo mais, tá? Então o Android também é uma distro Linux. E aí a gente tem vários sistemas operacionais que a gente fala aí que são os sistemas operacionais é, pais aí, primordiais, que vieram primeiro, né? Não primordiais, primordiais no sentido dos primórdios aí que foram os primeiros. Então lá atrás a gente a gente começou lá com vamos colocar aqui o Debian, que entra nessas distribuições, o Red Hat, né? E o Red Hat aí, e a gente tem aqui, eu posso colocar, por exemplo, o Slackware, mas eu vou colocar aqui o SUSE, que seria uma das distribuições principais aí de Linux. Do Debian, a gente teve a evolução aí para o Ubuntu, né? A gente do Red Hat vem o SUSE, baseado aí no Red Hat. E a gente tem aqui Fedora, por exemplo, tá? E aí uma dessas distribuições também de Linux que a gente tem recentemente é o tal do Arch Linux. O Debian, pessoal, já é uma distribuição fácil de se utilizar, voltada para o computador desktop pessoal. Mas o Ubuntu facilitou a vida ainda mais. Então o Ubuntu, o objetivo dele era ser um Debian mais fácil do que o Debian. Já vindo com programas aqui aplicativos para o usuário doméstico, suporte a codecs de música, de áudio. A mesma coisa com o Red Hat. O Red Hat, ele é uma distribuição corporativa, né, com foco em empresas. E aí a gente tem aí o Fedora que tem patrocínio da Red Hat, né? Mas o Fedora é uma distribuição aí gerida por uma comunidade que acaba decidindo o futuro do sistema. O Fedora, posso dizer que é uma das distribuições que traz o software mais atual e de grande estabilidade, tá? E o Arc, ele é uma distribuição que veio com o objetivo de ser simples. Só que a simplicidade do Arc não é aquela simplicidade para o usuário de ter facilitadores, programas gráficos de terceiro para instalar as coisas, nada disso. A simplicidade é que ele trouxesse ali um bom e velho terminal de comandos onde você fosse montando praticamente sua distribuição de Linux. Um grupo que gostou muito do Arc, porque por ele ser esse simples que eu acabei de dizer, o Arc é uma distribuição extremamente leve e de grande velocidade, né? Então, um grupo desenvolveu aí o Manjaro, que ele vem aí do Arc, mas já trouxe facilitadores, um instalador mais fácil. O Arc, quando iniciou, não tinha nenhum instalador, você rodava um script seguindo uma instalação de vários comandos para instalar o sistema. E aí a gente tem o Manjaro, que já trouxe instalador e facilitadores. E atualmente nós temos o Big Linux. Mas o Big Linux ele já vem lá atrás. O Big Linux já foi baseado no Debian e tal. Atualmente o Big Linux é baseado no Manjaro. Mas, pessoal, por que eu gosto do Big Linux? É isso que eu vou mostrar aqui para vocês, né? E quais as diferenças? Tem muita gente que fala, o Big Linux é só um Manjaro com papéis de parede diferente, né? O Big Linux é uma distribuição brasileira, ou seja, é um projeto nacional, né? É uma distribuição aí que tem lá o desenvolvedor, um cara inteligentíssimo, que é o Bruno, também conhecido aí como Big Bruno, um amigo que eu tenho, graças a Deus. E a gente, há um modo também de usar o Big Linux, é um modo de eu valorizar um sistema nacional, né? E também acabo participando aí do desenvolvimento do sistema, acabo aprendendo bastante com os desenvolvedores e você também pode acabar aprendendo bastante se você está entrando no mundo Linux. Além disso, tem muitas facilidades para nós brasileiros utilizarmos aí o Big Linux. Então, é uma distribuição que é feita por brasileiro para brasileiros, ok? Bom, então a gente deu esse overview aí sobre a história do Linux e vamos lá falar um pouquinho. Bom, existe uma linha tênue existe uma linha grande
Uma diferença grande entre, eu usei a palavra errada, não é tênue, existe uma linha grande, um abismo entre sistemas operacionais Linux para computador pessoal e sistemas operacionais Linux para servidores. Então, deixa eu mostrar aqui rapidinho, só para a gente entender. Hoje, o mercado de servidores. O mercado de servidores, né? Eu trabalho, por exemplo, eu sou administrador de sistema sênior em Linux. Eu trabalho basicamente com Red Hat, que é a distribuição hoje RH Red Hat, né? RHE, né? Red Hat Enterprise. E SUSE, eu trabalho bastante com SUSE, que é o sistema operacional também para servidores, e Ubuntu. Basicamente, esses três servidores, esses três sistemas operacionais, são sistemas operacionais criados para servidores, tá? É diferente de desktop. Por quê? Os servidores a gente precisa ter apenas ali uma linha de comando, interpretador bash, o SH, né, um shell, e o serviço que o servidor vai rodar. Então, por exemplo, se ele vai rodar um web service, então provavelmente vai ter lá um Apache. Então, vai ter um servidor somente com o Apache instalado, vai ter um servidor com banco de dados, por exemplo, MySQL, vai ter um servidor lá rodando um firewall, tá? Então, basicamente, servidores possuem serviços, né? E aí, o Linux é uma escolha ideal. Basicamente, hoje, o Linux é o sistema operacional mais utilizado no mundo de servidores, né? Então, é o primeiro sistema operacional em servidores. Inclusive, a Microsoft utiliza Linux lá quando a gente fala em nuvem, em cloud, né? O Linux é o sistema operacional principal da nuvem, né? E por quê? Porque ele exige muito pouco de hardware no sentido de memória, de processamento, já que ele roda aqui tudo em modo texto, né? Então o Linux é a escolha ideal. Fora que o sistema é seguro, porque é um sistema bastante enxuto, né? Se comparado ao Windows Server, por exemplo, né? O Linux é enxuto, né? E você tem ali mais segurança, porque menos código, menos a probabilidade de encontrar ali brechas é menor. Ok? Então Linux já é primeiro lugar em servidores no mundo. Segundo, é o sistema mais utilizado nos maiores computadores, nas big máquinas aí do mundo, né? Hoje o Linux faz aí o Google funcionar, Facebook, etc. Então, os maiores portais aí de sites do mundo, a internet, basicamente sua infraestrutura está baseada em Linux, né? Isso é muito bom, tanto é tão confiável o Linux que a NASA opta por Linux lá para mandar os equipamentos lá para Marte. Aliás, era um sistema Debian que foi, né? Então, assim, só para vocês terem ideia de onde está o Linux, porque muita gente ouve falar e mas esse sistema é confiável, é utilizado, né? Se você tem equipamentos como televisão, que provavelmente o sistema embarcado, né, IoT, internet das coisas, né, informática das coisas, né, é Linux. Então provavelmente seu smartphone, videogames, né, tem o kernel Linux ali. Nos carros, né, principalmente agora com cada vez mais veículos autônomos, rodando Linux. Por quê? Porque tem essa segurança. Então, só aí já responde a pergunta quando a pessoa fala: mas Linux é tudo isso, tal. Já está aí a resposta. Pesquisem antes de falarem besteira. Windows é primeiro lugar? Sim, no computador pessoal. Por quê? Porque o Windows teve esse pontapé, essa sacada lá atrás, né, de já vir gráfico, desde a história lá do Windows. Assista o filme lá, Piratas do Vale do Silício, que conta um pouco da história do Windows e a Apple e tudo mais. Então, o Windows ele sempre teve esse público aí voltado para o computador pessoal. Mas isso pode se mudar. O Linux está crescendo muito. Hoje, o número de usuários no mundo de Linux é 4,4% de uso. Muito pouco? Muito pouco, mas estamos falando do mercado global. Então, quantos milhões de pessoas já estão usando hoje o Linux, né, no computador e desktop? E está crescendo muito. Por exemplo, a Steam Deck, que é o videogame ali que você pode adquirir para você jogar portável, ele é Linux já hoje, né? Steam Deck roda sobre Linux. A Steam trouxe bastante gamers
para o mundo Linux. Então, o Linux, por exemplo, ele já é maior do que o Chrome OS, que tem uma empresa gigante que é o Google por trás. O Linux já está batendo aí de frente com o Mac OS, que tem uma empresa gigante, que é a Apple por trás. Então, assim, no mercado de desktop, computadores pessoais. E por que eu vejo um crescimento muito forte do Linux aí, cada vez mais? Eu utilizo o Linux desde 2005 no meu computador, não uso Windows. Desde 2005 só uso Linux no computador pessoal e trabalho com servidores Linux. Então, Linux é minha vida. Inclusive, eu tenho a tatuagem do pinguim aqui no meu braço, né? Olha lá, o Tux. E por quê? Eu vejo essa evolução. O Windows cada vez mais pesado. No próximo ano, quando o Windows 10 vai perder o suporte, a Microsoft não vai mais dar suporte, qual o risco de você usar um sistema sem suporte? Não vai ter mais atualização de segurança. Ou seja, malwares vão estar ali comendo solto porque não vai ser mais atualizado. E com isso, existe um estudo que 240 milhões de equipamentos vão ficar obsoletos. E isso estamos falando de hospital. Imagina órgãos públicos que não tem dinheiro para ficar trocando hardware, porque o Windows 11 e o Windows 12 está exigindo cada vez mais de hardware. Com a chegada da IA, né, que vai fazer parte do Windows, eles precisam pelo menos aí 16, 32 GB de memória RAM só para rodar essa inteligência artificial. Então, as máquinas, o governo não vai estar trocando hardware, você vai estar jogando force equipamentos. Então eu vejo que vai ter uma decisão muito grande dos governos inteligente de ir para o Linux, porque o Linux é seguro e vai manter o seu sistema. Fora a autonomia, né? Quando você confia o seu país, né? Por exemplo, o governo, o Exército Brasileiro hoje tem aderido ao Linux, né? Eu participei até de um programa que era um Linux blindado no ano de 2006, mais ou menos, se eu não me engano, que a gente estava desenvolvendo um sistema para o exército. Não sei como que está hoje, mas as Forças Armadas deveriam, se não estão já usando isso para totalidade, mas deixa no comentário se você trabalha nas Forças Armadas, gostaria de entrevistar você, se trabalha na área de tecnologia, porque deveria prioritariamente usar Linux. Pela questão de segurança, né? De uma questão de segurança nacional. Já que você vai confiar segredos, informações estratégicas, número de soldados e tudo mais, num computador usando Windows que é de uma empresa americana, né? Que segurança a gente tem com isso, né? Então o Linux ele é um código-fonte aberto, ele é open source e qualquer pessoa tem o direito de criar seu próprio sistema baseado em Linux. E eu já disse que é confiável, né? A NASA não ia arriscar mandar algo de milhões lá para Marte, que não vai ter manutenção, rodando outro sistema, se ela não achasse que é extremamente confiável. Já pensou da tela azul lá no sistema lá que está tirando foto em Marte, né? Quem ia lá para dar um Ctrl Alt Del, né? Mas enfim, agora vamos lá falar porque eu usei o Big Linux. E aproveita, pessoal, vem aqui, clica aí no se inscreva no canal, né? Aproveita, ative o sininho para você continuar recebendo os meus vídeos e também deixa o seu comentário porque ele é muito interessante aí para mim saber o seu ponto de vista sobre tudo isso. Bom, primeiramente, o Big Linux, como vocês podem ver aqui, é um sistema extremamente clean, um sistema limpo, né? Ó, já está usando, vamos pegar aqui a informação do sistema, ações, já está utilizando o KDE Plasma 6.5, que é a versão nova do KDE Plasma, né? O KDE Plasma é o gerenciador de janelas aqui. O KDE Framework 6.5, Qt 6.7, ou seja, é o software mais novo que tem. O gráfico já permite rodar sobre o Island. Eu escolhi rodar sobre o X11, que é o Xorg, porque eu rodo alguns aplicativos que eu preciso do Xorg, ainda não foram portados, tá? Aplicativo de desenvolvimento corporativo mesmo. E ainda não foram portados para o Island. Por isso que eu rodo. Mas na inicialização do sistema já tem lá o Island, é normal. Outra coisa, eu percebi um bug, e claro, eu sou muito honesto, sincero nos meus vídeos, e também eu não faço edição de vídeo. Então, se eu estou mostrando tem um bug, eu mostro de qualquer análise de qualquer sistema Linux. E tem um outro ponto também que eu queria colocar nesse vídeo, é que sempre quando eu faço uma análise de vídeo aqui no canal, eu busco falar o melhor daquela distribuição, mas eu falo das falhas, dos bugs
que eu encontro. Mas por que eu falo melhor? É porque já existe gente demais no mundo criticando as coisas sem desenvolver nada. Então, quando eu vejo aquelas pessoas que só criticam, ah, sistema é uma porcaria, isso é aquilo, isso é aquilo, isso é aquilo, eu vejo, poxa, é um coitado, no sentido de ainda tem uma ignorância intelectual, né? Não evoluiu. Por quê? Porque ao invés de a gente criticar tanto e só escrever, perder tempo ali, horas batendo discussão num Telegram, num fórum, por que você não aprende a tecnologia e vai desenvolver alguma coisa? Se acha que falta isso, vai e cria. O Linux é open source, é código aberto. Pega e começa a mexer, começa a criar sua própria distribuição, começa a brincar, né? Que eu vou apresentar aqui com certeza e vou falar o lado bom e vou mostrar o que é ruim, mas no sentido de dar uma crítica construtiva. A gente já tem gente negativa demais nesse mundo. Vamos trazer energias positivas. Bom, seguindo aí, então, continuando. O Big Linux, como eu disse, já vem com tudo de mais moderno. Então, a gente tem o kernel 6.10, como eu disse para vocês. O kernel, ele é aquela ferramenta que é o núcleo do sistema, né? Como eu mostrei ali para vocês. Então, quanto mais um kernel novo, teoricamente, você tem um sistema mais rápido, porque vai ter drivers mais novos para o seu equipamento funcionar. Por que eu disse teoricamente? Porque se o equipamento é mais antigo, um kernel novo pode não dar suporte àquele seu equipamento, porque já está enxuto, aquele driver pode não ser uma versão mais atualizada. Então, às vezes, você tem que fazer um downgrade. Lá no site do Big Linux, vou entrar lá no site do Big Linux para falar um pouquinho do sistema. Lá no site do Big Linux, né, biglinux.com.br, você vai ver o quê? Que na hora de você fazer o download, ele tem uma versão recomendada, que é com o kernel 6.6, um kernel mais estável e que já tem um suporte de grande hardware, e tem o 6.10. Eu recomendo que você teste o 6.6. Se sua máquina é mais antiga, vai para o 6.1. Se sua máquina é mais nova, vai para o 6.10 e vê a diferença. Você vai ter que fazer um teste para ver se o hardware vai funcionar ok com essas máquinas. O Linux, diferente do Windows, ele vai provavelmente configurar todos os seus drivers, Wi-Fi, vídeo, rede, tá? Tudo vai funcionar. O Big Linux, ele vem aqui com várias aplicações. Eu vou mostrar um pouquinho do sistema e em seguida eu falo dos meus programas que eu estou utilizando. Mas eu já tenho vários vídeos do Big Linux que eu recomendo que você pesquise, inclusive falando da instalação do sistema. O Big Linux traz uma central de controle. Aliás, essa central de controle é inteiramente desenvolvida pela equipe de desenvolvimento do Big Linux, que para desenvolver essa central de controle, eles fizeram um sistema chamado Big Bash View, que você encontra no GitHub, que é uma programação para renderização de janelas. Então, tem um software que outras distribuições já estão utilizando, e esse software ele cria esses painéis. Então, a criação brasileira e programação brasileira está aí desenvolvida para renderizar aqui graficamente. Chama Big Bash View, joga aí no GitHub para você saber mais. Então eles criaram aqui, você vê, a central de controle. Então a gente tem os instantâneos e backups. Isso é algo que eu acho legal no Big Linux. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Que é a possibilidade, se o sistema travar a qualquer momento, você vai chamar aqui o time shift, que é o gerenciador aqui, para você voltar ao backup. Então, se eu quiser voltar aqui para o dia 25/9, eu volto aqui para o dia 25/9 minha máquina sem problema. E se travou durante a inicialização, eu já posso escolher iniciar o computador antes das atualizações. Então, fui agora e fiz uma série de atualizações. Mudei a minha versão de kernel e deu problema, o sistema não está inicializando, né? Se você já sofreu com isso em outras distribuições Linux, no Big Linux não vai acontecer. Por quê? Lá na tela de inicialização você volta num dia anterior e o sistema está ali antes de você ter feito aquela atualização. Isso é muito legal. E isso é feito no boot ali para você, tudo de forma automática, você não precisa configurar nada. Na parte de temas de Big Linux, ele traz aqui vários temas, então basicamente você tem 6 interfaces já prontas para você utilizar no Big Linux. Eu utilizo a interface clássica, que é a que eu acho que tem o melhor desempenho, com a cor, o tema claro. E outro ponto,
parabéns para a equipe de design, que tem aí o Rafael Ruscher, né? Um cara excepcional. E a equipe de design que fez o quê? Se você olhar, eu estou usando o KDE Plasma, mas ele tem uma interface parecida com o Gnome. Por quê? Porque estudos aí de desenvolvimento do Gnome fez com que eles criassem um sistema que é claro e tranquilo ali para a questão visual, não é cansativo de você ficar trabalhando horas e horas e horas. Então, essas cores, elas seguem aí do Gnome, mesmo você estando no KDE, e é muito confortável você utilizar. Eu passo horas aqui no computador e com Big Linux usando esse tema claro, para mim está excelente. O conjunto de ícones também foi todo desenvolvido pela equipe do Big Linux. Então são pequenas coisas que a gente precisa passar para vocês entenderem aí o desenvolvimento. Big Linux aqui, ó. Se você vir aqui no site do Big Linux, né? Aliás, pessoal, vale a pena vocês entrarem no Telegram deles aqui em contato, agradecer lá os desenvolvedores, né, que tanto fazem aí para o Big Linux. Então, se você vir aqui, por exemplo, download aqui, você vai ver mais informação do sistema. Vou pegar aqui. Opa, tem ali a área de contato, um formuláriozinho, né, para vocês entrarem em contato. Tem um fórum e aqui ele fala sobre a contribuição do Big Linux. Vamos ver aqui o que é o projeto. Então aqui sobre o projeto eu tenho as pessoas, os principais voluntários. Então olha lá, tem o Bruno, né, o Barnabé, que trabalha com a parte de scripts multimídia, né? E vários, ó, o Rafael Ruscher, desenvolvedor, é o que criou os ícones do Big Linux. Então vale a pena vocês terem amizade com essas pessoas. Vocês encontram elas aqui no Telegram, vocês vão aprender muito. É um pessoal muito acessível. Eu curto aí, tenho amizade com todos eles. Graças a Deus aí, gente do bem. Legal, então, bem bacana, você pode ajudar desenvolvendo e isso também vai para o seu currículo. Você coloca lá trabalho voluntário no desenvolvimento da distribuição de Linux, né? Isso é bem interessante para vocês também que estão iniciando. Legal? Então aqui, ó, tudo no centro de controle eu tenho facilidade para configurar. Eu uso um firewall, né? O que seria um firewall? O firewall é uma barreira de fogo para você não permitir, né, que uma conexão remota acesse sua máquina. Para configurar o firewall, você vem aqui, ó, Firewall Plasma, é simplesinho. Você vai colocar a sua senha, vai habilitar e vai habilitar o firewall, né? O meu já está ativado, então ele bloqueia o receber conexões, né? E eu só permite algumas conexões aqui, como o SSH, o resto está bloqueado e eu posso tirar isso daqui também se eu quiser, né? É muito fácil aqui a interação do Fire. Na parte do telefone tem o KDE Connect para você usar o seu celular para controlar o Big Linux remotamente, né? Essas configurações já tem, outras distribuições também faz parte do KDE Plasma, mas no Big Linux fica tudo organizado aqui no painel de controle. E tem muita ferramenta deles, como redução de ruído do microfone, que traz uma melhor qualidade. Muita gente reclama que o Linux às vezes tem um problema com o microfone, quem vai gravar jogo, OBS e tudo mais, que há alguns chiados e tal. O Big Linux ele traz já essa opção para você reduzir ali os ruídos, né? Estou gravando aqui utilizando aí essas opções. E, enfim, aqui você tem acesso à configuração de controle de jogos. Eu jogo, por exemplo, com a Steam, nunca tive problema aí com o Big Linux nesse sentido. Bom, seguindo aqui, então vou falar um pouquinho dos aplicativos que eu instalei. E a maioria a maioria não, todos os aplicativos eu instalei aqui pela loja Big Store. Essa loja desenvolvida aí pela equipe também de desenvolvimento do Big Linux, ela facilita você tem aqui na área de configurações, você pode habilitar Flatpak, Snap, ou seja, é a distribuição que mais vai ter aplicativos para você utilizar. Você pode habilitar ali Flatpak, Snap, AUR, que são programas, scripts de instalação de programas criados por usuários. Então, a distribuição que mais vai ter software para você instalar. E aí, basicamente, eu procuro softwares aqui e instalo, né? Então, todos os softwares que eu tenho que eu vou mostrar para vocês, instalei aqui pela Big Store. Tempo é dinheiro, né? Time is money. E o Big Linux ele facilita bastante a questão que ele já vem pronto com muita coisa. Um ponto positivo para ele são os web apps. Os web apps nada mais são do que programas que você utiliza com a renderização aí do Brave, navegador que vem com o Big Linux. Já vou falar dele. E esses web apps vêm web app para tudo. Eu utilizo muito aqui, ó, no Drive, já deixei até atalho aqui o Gmail para mim direto, Telegram, né, YouTube.
Então pega aqui, ó, já vou aqui no aplicativo direto, então não preciso ficar instalando programas, né? A maioria dos programas já tem aqui web apps prontos. Então, ó, web app para convertor de PDF, né? Netflix. Então você consegue rapidamente abrir aí o que você precisa com os seus web apps, ok? Praticamente tudo que é aplicativo tem aqui, fácil de você acessar, né? E aí, nós temos agora, ele vem com. Vamos falar um pouquinho agora dos aplicativos que eu instalei, né? Que eu utilizo. Basicamente, aqui os aplicativos que eu utilizo. Vamos começar aqui. Eu utilizo bastante o Anotações. O Anotações seria um bloquinho de texto, né? Inclusive, eu deixo um atalho aqui embaixo, porque às vezes você quer anotar alguma coisa rápida, você está vendo um site, alguma coisa, você quer anotar. Então, eu deixo aqui uma anotação, que é o aplicativo aqui. É o. Deixa eu abrir aqui. É o Kate, tá? Um aplicativo Kate que vem aí nas versões mais novas do KDE Plasma. Então é um aplicativo que eu utilizo bastante. O WhatsApp, eu utilizo o próprio WhatsApp, que é o Web WhatsApp, né? Que já vem aqui pronto no Big Linux, né? Que é um Web App. É, eu utilizo o Fluent Reader para ler notícias. Eu tenho um monitor aqui razoavelmente grande que eu gosto de usar o Fluent Reader, que aí eu coloco tela cheia. Eu venho aqui, ponho tela cheia com ele e eu pego artigos. Esse Fluent Reader aqui, eu cadastro os RSS aqui, né? Alguns sites que eu gosto de ver durante o dia para receber notícia. E aí vem as notícias aqui na tela, num formato bem bacana de leitura, para você ler as notícias, os feeds de notícia, né? Então, ó, você clica aqui, ó, que bacana para você ler, né? Se você quiser ler na web, ele abre aqui a versão da web, ó, já abre como um navegador interno dele para você ler a versão da web. Então, é bem legal aqui. Vamos tirar aqui, ó, o modo de leitura, né? Tirar as imagens, ele tira as imagens para você ler. Bem bacana. E você clicando aqui, você pode ter aqui um QR Code para direto para o link do site. Você quer ver no seu celular e esse artigo, você muda. Você pode mudar a fonte, né? Você pode mudar a direção do texto. Tudo isso rapidamente aqui, utilizando aí, marcar como favoritos, né? Tudo isso utilizando aqui esse leitor que eu acho um leitor incrível chamado Fluent Reader. E tudo você vai instalando lá pela loja da Big Store, tá? Outro aplicativo que eu utilizo bastante é o Xmind. Apesar que vocês repararam que eu estou usando aqui o meu bom e velho caderninho, né? Por que o bom e velho caderno, pessoal? Eu vi um estudo que a gente escrever, né, diferente de usar só o computador, você acaba ativando algumas partes aqui cerebrais que você consegue ter mais, aprender mais. A escrita faz isso, né? Pesquisem aí. Eu vi uma palestra sobre isso há algum tempo atrás de um psicanalista, eu achei bem legal. Então, assim, eu comecei a escrever. Então, por isso que tá o caderninho, escrevendo, mais do que fazer tudo no computador. Mas aqui no computador também eu utilizo bastante o Mindmap. Então, o Mindmap eu instalei ali pela loja, tá a versão 2024, e aí você cria tópicos, né? Por exemplo, vou fazer um tópico rápido aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre as principais distribuições de Linux nacionais, né? Então, eu falei para vocês que vem o quê? A gente tem o Debian, a gente tem o Red Hat, né? Lá atrás também, se a gente pegar, a gente tem o Slackware, e vamos colocar aqui as evoluções aí dessas distribuições, né? Então, a gente tem, foi vindo aqui, vou colocar aqui como um subtópico, a gente vê o SUSE, né? E o Red Hat também. Vou colocar como um subtópico aqui. Opa, Debian é próximo ali. Subtópico aqui. Tem o Fedora. Enfim, é uma ferramenta aqui, o Xmind, para a gente criando mapas mentais. Isso é muito legal aqui. Eu utilizo bastante quando eu ministro aula, explicando. Lá naquele canal SearchBash tem algumas aulas que eu utilizo bastante ele para explicar comandos de Linux e tudo mais.
O Botless é uma ferramenta bem legal que ele serve para executar alguns programas do Windows. Professor, são todos os programas do Windows que funcionam? Não, mas ele funciona bem para executar alguns aplicativos. Você tem que ter na sua cabeça que quando você sai do Windows, o Linux ele tem suas próprias aplicações, né, seus softwares. Mas em alguns momentos é possível rodar alguns programas do Windows aqui e eu uso a ferramenta do Botless. Por que eu uso a ferramenta do Botless? Porque ela é muito facinho de usar. Então eu vou abrir aqui o Botless. Você vem aqui, cria é como se fosse um container e dentro desse container você instala a sua aplicação. Então, por exemplo, eu tenho aqui um container que tem o MOBA, um aplicativo para conexão de servidores SSH. Do Windows não tem versão para Linux, eu gosto desse MOBA, então eu tenho aqui, deixa eu executar aqui, opa, deixa eu executar aqui o MOBA. Ó. Vamos abrir aqui, está iniciando, ó, um arquivo .exe, olha lá. E aí eu uso o MOBA aqui como se fosse um aplicativo nativo aqui do Windows. Tá, um aplicativo para conexão SH. Funciona tudo aqui direitinho. Eu posso fazer as conexões remotas. Apesar que existe alternativas. Por exemplo, existe uma alternativa ao MOBA que é o chamado Snowflake, tá? É uma alternativa ao open source. Mas esse programa eu gosto aqui. Então tem aí. Vou mostrar para vocês como faz para instalar um outro programa aqui, criar um container só para esse outro programa. Então vou baixar aqui vamos baixar aqui o Notepad aqui, que só tem para Windows aqui. Então download Notepad vamos baixar a última versão aqui para Windows. Download 8.6, suporte a Taiwan. Vamos pegar essa daqui. Fazer o download aqui. Versão portável. Vamos baixar essa versão portável aqui. Abrir ele aqui. Deixa eu jogar ele aqui na minha pasta documentos, mas antes eu vou descompactar, botão do lado direito aqui, extrair, né? Descompactar aqui, jogar aqui na minha pasta documentos. Beleza. E aí para rodar eu faço o seguinte, ó, vem lá, Botless, vou criar um container, eu poderia usar aquele mesmo ali que eu tenho MOBA, mas eu vou criar um container para mostrar para vocês. Eu vou chamar ele de Notepad, Notepad aplicativo, arquitetura 64 bits, criar. Então só aguardar um pouquinho. Olha lá, ele criou a garrafa, né? Agora ele vem aqui, ó, iniciar executável. Vamos pegar o executável lá. Notepad++. E abriu aí, ó, o aplicativo. Deu uns erros ali, mas abriu ele. Beleza. O ícone aqui embaixo, tudo bonitinho, né? Aí o aplicativo para mim usar do Notepad++. Fechar aqui, né? Beleza, então agora quando eu quiser o mobile, eu vou aqui, Notepad++, aqui. Legal? Então é um aplicativo que eu utilizo, não utilizo muito, são poucos aplicativos do Windows que eu preciso, mas se o caso eu preciso, às vezes, algum aplicativo da empresa, alguma coisa assim que só roda no Windows, eu tenho aí uma alternativa. Né? Outra alternativa seria usar a virtualização, instalar uma máquina virtual. Para isso nós temos o VirtualBox, que eu utilizo bastante para gravar vídeos para vocês aqui. Muitos vídeos que eu falo de outras distribuições, eu faço em máquina virtual. Então eu venho ali no VirtualBox e eu utilizo ele. Bom, seguindo aqui. Outro aplicativo que eu utilizo bastante é o Codo Reader, um aplicativo. E todos esses programas que eu estou mostrando são programas gratuitos. A maioria deles são programas de código-fonte aberto e são programas sem propaganda, né? Quando você usa o Windows é cheio de propaganda, você fica recebendo anúncio, nada disso, tá? O sistema operacional limpo com softwares de alta qualidade. Você pode ver que os softwares são bonitos, bem funcionais e são programas aí que eu utilizo. Então, para estudo, eu utilizo bastante o Codo. O Codo Reader, ele permite ser arquivos PDF e tal. Então, você pode criar aqui categorias do que você vai marcando enquanto você está lendo. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui uma apostila. Abrir aqui a apostila, né? Abriu aqui. Então, eu posso... É um leitor de PDF, né? Então, se eu marco, por exemplo, eu vou pegar aqui... Para marcar aqui um conteúdo. Então, eu vim aqui num conteúdo aqui. Quero marcar isso daqui, ó. Selecionei aqui. Ó,
Aí eu tenho marcadores, eu posso tomar nota, eu posso traduzir, realçar, né? Então eu vou realçar esse conteúdo aqui, ó. Beleza, realcei esse conteúdo e agora eu vou fazer uma nota sobre aqui, o nome aqui. Então, adicionar uma nota, né? Você pode fazer tudo isso que você quiser aqui, leitura do texto ali e tudo mais. Bom, beleza. E aí, ele tem aqui, ó, na seção notas, se eu tivesse notas ali, destaques, ó, o texto que eu destaquei lá, ó, da apostila. Então, tudo aqui direto no Codel Reader. Quando você abrir aqui, você já vem aqui, ó, destaques, tudo o texto que você está destacando. Na parte de notas aqui e tal, você pode favoritar. Então, é um ótimo leitor para PDF, para e-books, em diversos formatos, né? Você se torna mais produtivo. Outro aplicativo que eu uso é o BibliTime, né? Bible Time, né? Que é um leitor de Bíblia. Então, eu gosto sempre de estar lendo a palavra de Deus. Aliás, eu recomendo vocês que leiam, façam leitura da palavra de Deus, né? Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Tem muito conteúdo bom aí. E aí você tem um leitor aqui para você ler a palavra de Deus aqui, buscando aqui os livros que você quer. Então, é um aplicativo que eu utilizo também. Outro aplicativo que eu utilizo é o Tilix, que ele é um terminal de comandos, né? Que permite rapidamente você abrir aqui novas janelas aqui, né? Então você pode ter vários terminais aqui, rodando vários comandos aqui, e isso é bem legal, né? Tilix aí é um aplicativo bem bacana para terminal, eu utilizo bastante. Esses são alguns que estão aqui nos meus favoritos, mas existem alguns outros aplicativos que eu utilizo bastante. O Tipura é um aplicativo que ele precisa de licença, né? Eu comprei a licença dele, não é um software livre, mas ele permite escrever, é onde eu escrevo meu livro, tá? Os meus livros, aliás, né? Eu escrevo aqui porque ele permite textos em Markdown com muita facilidade ali, né? Vocês podem ver já com a formatação, fica muito legal. Então, vou, por exemplo, digitar um código em Shell aqui, ó. Então, com muita facilidade, eu consigo digitar aqui conteúdos e já ir colocando a marcação e ele já vai renderizando para mim em Markdown, né? Este marcação. Eu também utilizo aqui o OnlyOffice, ao invés do LibreOffice, eu uso o OnlyOffice. O que o OnlyOffice tem de legal? O OnlyOffice hoje ele tem alguns plugins que são bem interessantes. Ele tem um plugin aqui ele tem um plugin de linguagem tool, né? Que é o mesmo de navegador para você instala os plugins aqui em Plugin Manager, tá? E esse plugin tem inclusive aqui o do ChatGPT, né? Você precisa ter, claro, uma conta paga lá no ChatGPT, né? Para você ir utilizando, mas ele é bem bacana aqui, né? E ele tem Translator, né? Inclusive tem o Telegram, que ele abre uma tela do Telegram aqui do lado para você, se você precisar ir conversando com alguém no Telegram, pode ser usa o editor. Bem bacana aqui, é um editor bem legal. E né, com linguagem tools já para corrigir ali, né? Qualquer coisa que você digitar errado, por exemplo, vou colocar aqui, vou subir de com dois R's aqui. Vamos abrir aqui o Linguagem Tools aqui. Tá. Então, ele selecionei, ó, vou subir de carro, ele já vai procurar aqui, verificar. Ó. Então, vou subir de carro, né? Se ele encontrar a substituição, ó, carro, carrão, né? Ele já vai substituindo, ele também procura sintaxe, então não é só o erro ali, né? Redundâncias, né? Então é bem legal. Mas o próprio corretor ortográfico também aqui é bem bacana, né? Botando lá direito, chat GTT, você pegar um texto, ele pode explicar esse texto para você, você pode bater um papo sobre esse texto, né? Mas a minha conta aqui no chat GPT não é paga, então não está funcionando aqui por hora. É, Plugin para inserir vídeo do YouTube, para já pegar a capinha do YouTube. Então você está digitando um documento ali, você quer colocar uma capinha do YouTube, ó, vamos pegar lá um vídeo do YouTube youtube.com/Juliano Ramos, né? Então vamos pegar um vídeo aqui
Vamos pegar aqui esse vídeo. Olá pessoal, Direito, professor copiar o Juliano URL. Ramos. Então, direito, copiar o URL do vídeo. Cola o vídeo aqui. Aí ele já coloca a capinha ali para você do vídeo. Bem legal, né? Bem bacana de verdade. Então, é um aplicativo OnlyOffice que eu utilizo e não uso muito também não, mas quando eu preciso usar editores eu uso. E agora ele tem um formulário de PDF. Esse formulário de PDF aqui é bem legal, que ele permite você editar. Alguém já mandou no meu comentário, fala de um programa PDF para gerenciar PDF. Esse daqui seria um programa legal para você editar PDF, tá? Então ele permite, eu vou abrir a apostila aqui. Vamos colocar aqui para ele identificar, então, aqui, ó. Eu vou colocar para ele reconhecer essa frase, ó. Reconhecer. Então, reconheceu, ó, permite edição já, ó. Então, ele permite você editar arquivos em PDF, né? Fora as ferramentas que você precisa, criar formulário de PDF e tudo mais. Aqui ele permite vários campos, né? Você pode criar todo tipo de formulário que você pensar, já vem aí, faz parte do OnlyOffice. Então, o OnlyOffice ele vem com planilha, ele vem com apresentador de slide. Então, basicamente, tudo que você precisa de uma suíte de escritório, você tem aí uma suíte moderna, bem bacana de você utilizar. Eu utilizo bastante aí o OnlyOffice, mais a parte da planilha, que é o que eu utilizo mais. O editor não uso tanto. Esses são alguns softwares que eu uso. De multimídia eu uso o VLC, para gravar vídeo eu uso o OBS, né? São programas bastante conhecidos. E eu utilizo também, eu tô gostando de utilizar esse Wave, é um terminal com inteligência artificial moderno aí, ó. E eu tô gostando de utilizar ele, né? Ele permite você abrir aqui outras abas e tudo mais. E um programinha mais moderninho. Inclusive ele tem inteligência artificial aqui, ó. Quer ver, ó? Crie, crie um script em Shell que mostre informações do meu sistema. Tá lá, ele já usa o chat GPT e você pode ir criando já trabalhando aqui. Vamos abrir o Nano aqui, script.sh. Vamos ver se vai ficar bom esse script que ele vai criar. Tá criando aqui o script, processo. Então, já estou lendo aqui enquanto ele cria, né? Vai mostrar o usuário, o nome da máquina, sistema operacional, espaço em disco, uso de memória, beleza. Vou copiar aqui, né? Vamos colar aqui esses. Opa, não copiou. Seleciono aqui, copiar. Selecionei, copy, vamos colar, colou o script. Vamos salvar, sair, dá permissão desse script rodar aqui. Eu já fui lendo o script, eu vi que não tem nada de mais ali, sempre é bom você conferir os programas, né? E vamos rodar esse script aqui. Ó. Então funcionou direitinho o script, ó. Informação do sistema, data e hora, ó. Data e hora, comando date, né? Uptime do sistema, né? Tempo que o sistema está ligado, usuário atual, nome do host, sistema operacional, ó que bacana. Criou um scriptzinho para mim de tudo que eu estou utilizando, tá? Ó que legal esse Wave. Então é um programinha que permite, por exemplo, ver o uso de CPU, ele abre um processo aqui, né? Quero pescar alguma coisa na internet, ele já tem aqui um navegador embutido, você não precisa abrir um navegador, né? Bem legal, né? Buscar arquivos, ele tem um gerenciador de arquivos, ok? Terminal bem interessante da gente usar. Bom, basicamente é isso, pessoal. Esse é o meu sistema atual, utilizo bastante. Sou bastante agradecido à equipe de desenvolvimento do Big Linux por me proporcionar participar desse desenvolvimento do sistema e que eu tenho aprendido bastante. Pessoal, mais uma vez quero dizer para vocês, entra aqui no meu site, certdash.com.br, adquira meus treinamentos, que com certeza você vai evoluir bastante no conhecimento de Linux para servidores, ok? E trabalhar com Linux. Aprender Linux de fato. O conteúdo que aprende lá você vai usar em qualquer sistema Linux, qualquer distribuição. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.